Pessoal, esse vídeo ele foi feito ao vivo, só que por um problema da ferramenta que a gente estava usando, deu um probleminha, não conseguimos deixar simultâneo no Instagram e no YouTube. O pessoal do Instagram assistiu completa, mas no YouTube cortou depois de 1 hora. Né? Isso aí mostra pra gente duas coisas, não dá para usar outra ferramenta para mandar, para fazer a publicação nos dois, e a gente compilou as informações todas lá no Hof com Você, que vocês já sabem, que é a nossa plataforma de educação continuada, e que lá vocês vão encontrar sempre todos os artigos das lives que a gente apresenta aqui, tá bom? Tem 1 hora e pouquinho daqui pra frente, boa sorte e espero que vocês aproveitem. Hoje, para quem não acompanhou, a gente fez uma live inicial. Peraí que aqui o fio tá dobrado. A gente fez uma live inicialmente falando sobre os nossos questionamentos com relação a esse medicamento que foi lançado no mercado. A empresa não nos deu um monte de respostas a respeito. Não, ela não deu nenhuma resposta. Corrija o termo. Corrija a frase. Não, ela deu, só que foram respostas inadequadas. Ela não deu nenhuma resposta relevante ao que foi perguntado. Isso. Tanto que a gente vai mostrar hoje. A resposta que a gente tem às coisas que eles observaram com relação aos meus questionamentos. Mas assim, antes de falar sobre isso, eu vou abordar um pouquinho, vou filosofar aqui um pouquinho, não vou deixar o Rogério falar por uns 10 minutos. Eu tô acostumando, já sei disso, a próxima live é só com ela, tá bom? Eu não vou deixar ele falar por uns 10 minutos, mas eu vou filosofar mais para vocês entenderem um pouquinho da parte científica. Tá? E o que é que as empresas fazem com a gente? Porque o que eu quero mais que vocês levem disso aqui não é a briga e questionamento que a gente tem com relação a essas coisas, mas é que para vocês não se venderem tão fácil com relação ao marketing que as empresas fazem. Tá? Porque as empresas, elas sabem como é que a gente funciona. E o ser humano, por si só, ele já é condicionado desde sempre a acreditar em coisas, a ter crenças. Isso é nosso. E a nossa mente, ela tá absurdamente ligada e atraída por coisas favoráveis. Então, tudo que vai beneficiar a gente, ou tudo que vai trazer alguma coisa que a gente espera, a gente se apega àquilo de uma forma muito melhor do que as observações negativas. E as empresas sabem disso. E elas usam isso a favor delas. E essa empresa em questão, ela não está fazendo diferente. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. De que maneira vocês conseguem ser ludibriados e para que vocês consigam formar questionamentos a respeito das coisas que aparecem, tá? Porque eu não sei vocês. Eu não sei quem teve acesso, que está me assistindo aqui, eu não sei quem teve acesso ao credenciamento, por exemplo. Eu me sentiria absurdamente enganada e lesada de pagar por um credenciamento onde as pessoas, elas não se dão ao trabalho, e não por conta delas, mas porque a empresa não oferece mais do que aquilo. Dar um credenciamento para ler praticamente para vocês o que está escrito na... Você tá me cutucando? Eu tô arrumando aqui, senão aqui não parece. Então vai. Eu tô te organizando. Eu ia me sentir extremamente enganada de eu pagar para fazer um credenciamento onde a pessoa não se dá o trabalho de fazer mais nada além do que ler e me mostrar visualmente ali em atendimento o que está escrito na própria caixinha do produto. Que é isso que aconteceu, porque a empresa não dá nem condições dessas pessoas apresentarem alguma coisa mais decente. Né? E é isso que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que as pessoas que não se sentiram enganadas dessa maneira é porque não teve contato nenhum com um único representante, ou então nem abriu as informações que são passadas em grupo como propagandas desse produto, porque são as únicas coisas que são apresentadas no credenciamento. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho. Vou tentar ser rápida com relação ao que as empresas fazem com a gente para vocês começarem a se ligarem dessas coisas. Né? Porque a gente que lê artigo e estuda os artigos consegue ver isso com um pouco mais de facilidade. Não que seja fácil, porque não é. É difícil até para quem está acostumado a trabalhar com interpretação de artigos. Então, assim, a empresa sabe que a gente é atraído pelos pensamentos positivos, pelas coisas positivas.
E a gente já está acostumado a acreditar nas coisas. Tanto que tem uma frase muito bonitinha. Cadê os slides? Não dá para eu ver todos? Para eu clicar? Eu queria aquele do Deus lá. Tá. Você não pôs? Tô fazendo. Tem uma frase que fala, que eu não sei o nome da pessoa, o Rogério vai colocar aqui o slide, que ele fala assim: em Deus a gente acredita, no resto me tragam informações, né? Me tragam datas. Que é este pensador aqui, ó. Quer ver? Pode pôr? Pode. É que ele tá na metade assim, no estranho que tá desalinhado, que é por conta do Instagram, tá? Ah, não. Em Deus a gente acredita, nos outros me tragam informações. Então, assim, onde que foi que alguém conseguiu provar que existe Deus? Eu não tô dando minha opinião pessoal aqui, gente, porque eu acredito, tem a única coisa que eu acredito nessa vida é que Deus existe, tá? Então não tô dando minha opinião e não vou dar a minha opinião, não vou dar a minha opinião nem com relação ao resto, tá? Eu quero só apresentar informações para vocês questionarem. Então, a gente sempre acredita em alguma coisa. Então, quando a empresa ou qualquer empresa traz alguma informação que você acredita, você se apega nisso e dificilmente consegue desmoronar o que você pensa a respeito quando vem informações negativas. Por isso que sobre o mesmo assunto você tem um monte de seguidores que defendem aquilo fervorosamente e o contrário também. Por isso que sempre tem duas diretrizes, porque depende dos seus interesses, das suas experiências e o que é conveniente para você, o que vai agregar para você, né? E uma coisa que a gente vê na maior parte dos estudos, das notícias, é sempre assim. Estudos, quer ver? Eu fiz até uma pesquisa sobre ovo, que é uma coisa que é polêmica desde sempre. Agora, né? não é mais porque pode comer. Agora pode comer. Mas assim, é polêmica desde sempre. E quando você pesquisa sobre ovos, por exemplo, posso comer ovos? O que tem em todos eles é essa palavra aqui, ó. Um estudo. Cientistas, estudos provaram. É sempre, em qualquer reportagem que vocês olharem, de qualquer revista, de qualquer tipo, é sempre assim. Cientistas declararam não sei o que, cientistas comprovaram que não sei o que. Estudos, sabe o que é isso? Eu falo que é cientifiquez. As pessoas, elas estão acostumadas a acreditar. Quando escuta a palavra um estudo ou cientistas, inconscientemente a nossa cabeça já associa uma linha onde vem: se teve um estudo, foi feito por alguém que está habituado, que é estudado, que tem um conhecimento a respeito. Se está publicado, passou pelo crivo de críticos ou outras pessoas que são inteligentes o suficiente para estarem na posição que estão. Então a gente automaticamente já faz essa peneira toda e a gente acredita no que está ali. Então todas as vezes que tiver alguma informação onde a revista ou a empresa quiser mostrar alguma notoriedade ou uma autoridade sobre o assunto, vai usar o cientifiquez, que são estudos comprovaram, cientistas comprovaram. Ou porcentagens, coloca porcentagens largadas. Tantos por cento das pessoas acham legal. Exatamente. Então tem assim, tanto que tem um psicólogo americano que ele fala, que me põe lá da frase. Não, esse. Ó, por que as pessoas acreditam em pseudociências? Que as pseudociências seriam crenças, seriam crenças, eu tô lendo aqui porque eu não consigo enxergar o que tá na tela aí, tá? Uma crença ou prática que se apresenta como científica, mas que carece de provas. Então, a partir do momento em que você começa a falar com termos científicos, o quê? Esqueci de voltar, peraí. A partir do momento que você começa a falar com termos científicos, aquela informação passa a ter uma carga diferente, um peso diferente para você. Você passa a prestar atenção naquilo. E não precisa ir muito longe. Ó, esse psicólogo, ele fala isso aqui, ó. Aí eu vou ler aqui pra vocês. Que é Christopher French. Ele fala que a maioria das pessoas não tem uma boa compreensão da ciência de verdade.
Então pode ser enganada se for apresentada a algo com uma linguagem que parece científica. Dessa forma, quem vende a pseudociência médica usará livremente termos como energia, vibrações, frequências, ressonância e assim por diante para descrever suas intenções, mas nenhum desses termos está sendo usado da maneira exata como um físico as usaria. Ou seja, que foi o que eu falei, qualquer informação que seja escrita de forma a passar uma certificação científica vai ter uma importância maior na sua cabeça, por mais que você nem perceba isso, que seja inconsciente. Isso aí é igual aquela ideia dos coaches quânticos, né? A física quântica prova que você pode ser feliz. Como assim? A física quântica não prova nada, ela não nasceu nem para isso, né? Ou então o poder da atração. O poder da atração é alguma coisa mental. Não, mas isso não é físico. Isso não é provado, concorda? Não é ciência. Tudo bem, você acredita na boa intenção, você acredita em karma, eu acredito em karma. Sim. Mas não é a mesma coisa que você não está baseado isso em ciência. Né? Mas você não podia falar, era só eu que ia falar. É que você já deu os 10 minutos da não, cota. Mas assim, ó, você já deu a cota de 10 minutos e agora eu já comecei. Não, entrando nisso que o Rogério falou, é uma coisa importante. Quando se trata de ciência, de estudo científico, de saúde baseada em evidência, que é isso que a gente tem que se preocupar, tem uma teoria que embasa esses trabalhos de forma a tornar um estudo decente, né, relevante, que chama teoria da hipótese nula. O que significa essa teoria da hipótese nula? A gente parte do princípio que aquilo que a gente quer provar não existe. Eu tô querendo provar que fazer exercício funciona para emagrecer. Eu tenho que partir, para eu fazer esse estudo, eu tenho que partir de uma hipótese nula, onde eu já parto do princípio que fazer exercício não emagrece. E eu vou provar que ele emagrece. Então eu vou fazer meu estudo tentando provar a veracidade disso. Por que eu estou dizendo isso? A ciência, ela não consegue provar a negativa. Artigos científicos não conseguem provar a negativa. Artigos científicos vão trabalhar com probabilidade daquilo que você imaginou dar certo. Então, nunca, em nenhum artigo, você vai conseguir comprovar e afirmar, a menos que o resultado seja 100%, você nunca vai conseguir dizer que um artigo está dizendo que alguma coisa não funciona ou não é benéfica. Tá? Você quer um exemplo? Eu não estudo a fundo homeopatia, nem vou dizer se eu acredito ou nem acredito na homeopatia, que a questão aqui não é a minha opinião, tá? Eu olhei rapidamente uns 2, 3 artigos que falavam sobre tratamentos com homeopatia e todos os que eu vi, todos 3, você vê que 3 não tem relevância nenhuma, mas enfim, selecionei lá 3 e dos 3, todos disseram que em relação a um grupo controle, os tratamentos de homeopatia não tinham relevância significativa em relação à resposta do grupo controle. Agora, dizer que não tem resposta significativa, eles dizem que não funciona, que a homeopatia não funciona? Não, porque apesar de não ter resposta significativa, eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo isso aqui vai falar, não, mas eu me curei com homeopatia, eu conheço alguém que se curou com a homeopatia, e eu acredito que sim, isso pode acontecer, desde que você tenha uma porcentagem de 1% disso acontecer, ela vai acontecer, você vai encontrar. Agora, o que isso me diz? Quando você está lendo um artigo, o que isso quer me dizer? Que vale a mim analisar se eu quero investir o meu tempo, o meu dinheiro em aplicar tratamentos onde eu tenho uma probabilidade de 95% de chance, por exemplo, de não me trazer resultados significativos. Mas ele não diz que não funciona. Então aí cabe a você decidir se você investe seu tempo nisso ou não. Então assim, a ciência ela nunca vai provar a negativa, ela sempre vai provar a positiva. Tá? E essa empresa, ela não prova, o Rogério vai explicar para vocês de forma muito melhor do que eu explico, a parte dos artigos e a porcentagem. O que é a porcentagem? Quando a empresa apresenta para vocês porcentagem, o que isso quer dizer em número real?
Porque eles sempre vão trabalhar com as partes que chamem mais atenção. Você quer ver um exemplo besta? Quando você tem um final de semana que você vai viajar. Aí você olha na previsão do tempo e tá lá dizendo que tem 90% de chance de fazer sol e 10% de fazer chuva. O que ele vai falar para vocês na televisão? A gente tem 90% de chance de fazer sol. Ele não vai falar 10% de fazer chuva, porque chuva ninguém quer chuva. Só que aí você vai viajar, porque está na cabeça que 90% de chance vai fazer sol. Aí você vai viajar, chega lá, tá chovendo. Aí o que você pensa? Previsão do tempo estava errada de novo. Ela estava errada? Não. Ela falou que tinha 10% de chuva. Os 10% são possíveis de acontecer. Menor que os 90%? Sim, mas são possíveis de acontecer. Então eles não erraram. Só que o que você faz? Você se apega e você segura a informação que é benéfica para você, que faz bem para você. Isso funciona com tudo, com todos os cosméticos. Vocês veem que todos os dias surgem na internet pílulas milagrosas que resolvem todos os problemas de saúde, regimes que você não precisa fazer nada e consegue emagrecer em 3 semanas 20 quilos, uma forma de enriquecer rápido em um mês, ganhar 1 milhão em um mês. E por que as pessoas continuam comprando? Por que as pessoas continuam indo atrás dessas pessoas que falam isso? Eu tenho certeza que aparecem essas notícias lá e vocês clicam, às vezes tem gente que compra para falar. Por quê? Porque a nossa cabeça está associada ao que é benéfico, o que é melhor pra gente. E mesmo assim continua surgindo e continua todo mundo comprando. Então assim, isso que eu tô falando pra vocês é o que a empresa fez de certa forma com esse produto. Tá? Então eu quero que vocês comecem a analisar de forma mais crítica tudo que as empresas apresentem para você e não simplesmente olhar as fotos de folder e se satisfazer com aquilo. Porque se vocês ouvirem o nosso primeiro vídeo, a empresa fala que postou trabalhos e que mostrou trabalhos de que as células, de que os peptídeos realmente entram e mostrou só uma foto com identificadores de células que mostram que os peptídeos estavam para dentro do tecido. Só que foi aquilo que eu falei. A empresa, ele pode ter testado 1000 peptídeos. Aí naquele pedaço da pele, porque a pele, ou o paciente coçou muito antes de fazer o tratamento, ou ele já tinha raspado, ou o paciente fez a barba, sei lá, e raspou e aquele pedaço da epiderme estava mais fino, e entrou naquele pedaço um tanto de peptídeo. Aí o que o trabalho faz? O trabalho vai lá, tira a foto daquilo e fala, olha como funciona. Só que se você for olhar no montante geral, você testou 1000, entrou 10, qual que é a relevância disso? Tá? Então, não se iludam com parte de imagens, com desenhos bonitos, com portfólios bonitos. Questionem, façam perguntas a respeito, tá? Então, assim, eu vou deixar o Rogério falar agora para ele mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou assistir Netflix, tenho que assistir Dark hoje. Tem um aspecto que eu tenho que lançar a mão que foi muito bem feito, né? O marketing de guerrilha que está acontecendo, tá? Todos, eu não tem nenhuma, aliás, tem uma exceção, duas exceções, né? Duas exceções, que trabalham juntos, aliás, que não cederam a essa fascinação pelo uso do Meiskin ou do peptídeo botulino. E que fizeram, assim como nós, fizeram questionamentos. Você não ia deixar eu falar? Desculpa. Enfim, posso continuar? Mas assim, o marketing foi excelente. Eu gostaria muito de ter acesso a essa agência. Porque o marketing foi pesadíssimo, foi ótimo. Só que foi o marketing exatamente como nós fomos abordados pelos profissionais. Doutor, funciona muito bem. Você não quer levar um? Você não quer um de presente? Eu tenho a sensação, eu sou muito sincero nisso, vocês que já participaram de algum curso presencial, eu falo isso todos os cursos, porque sempre tem a pergunta, qual é a melhor marca de toxina? Qual é a melhor marca de preenchedor? A gente usa a marca que nos dá vantagens financeiras. É isso. Desde que ela não... Claro, eu não vou comprar alguma coisa ruim que dá vantagem financeira. Eu vou comprar alguma coisa que justifique o custo-benefício. Que a gente qualifique que é bom. Os que apresentam mais vantagens. Né? A gente tem 15 marcas no mercado. 3, 4 a gente usa. Porque essas 3, 4 nos oferecem vantagens financeiras. A Meiskin... Agora eu vou dar o nome aos bois porque eu não estou fazendo nada errado. A Meiskin faz exatamente a mesma coisa. Olha, professor, toma aqui, ó. Leva esse sérum, você vai ver que excelente que ele funciona. Ele é bala, ele é excelente.
O que o professor vai fazer? Ah, mas eu vou ter vantagem no uso disso, e vai usar. E agora, 99,999% dos professores caíram na tentação de falar que o peptídeo botulínico é sensacional, que está embasado em artigos científicos, quando na verdade não existe um artigo científico publicado. Não existe um. E se tiver, eu gostaria muito, muito, que a empresa nos mandasse para eu engolir o sapo dessa vez. Eu juro que eu gostaria. Me manda o artigo, eu quero ver publicado, quero ver mostrado, o negócio de fato, o negócio lógico, o negócio que faz sentido. Ah, eles vão me mandar um artigo que eu já tenho. E é que a gente vai ler junto, vocês vão interpretar junto comigo o que está comparando esse artigo, tá bem? Vamos entrar nos 3 tópicos principais da história? Por isso que eu falo para vocês que essa empresa, ela sempre, quando você escuta elas falando, é sempre assim, nós temos muitos estudos, foi amplamente testado, amplamente visto. Só que assim, eu não sei se vocês tiveram a capacidade de abrir os trabalhos que eles apresentam, as referências bibliográficas são todas de mesobotox, de mesotoxina. Não é de peptídeo. Não é de peptídeo, Nenhuma não tem nada a é ver. De peptídeo. Não tem nada a ver com a empresa. O que eles estão mostrando naqueles trabalhos todos, na separata, na mini monografia que eles estão distribuindo à torta e à direita? Sinais de que realmente a toxina funciona em derme. Ponto. Ele não está falando que o peptídeo dele funciona. Ele está falando das ações da toxina em derme. E isso a gente já sabe. Isso tem descrito pelo Wu desde 2002, que foi o que descreveu a técnica inicialmente. Você vê, isso vem sendo usado desde 2002, não é de agora. E eles usam esses trabalhos para provar a eficiência da toxina. Só que a eficiência da toxina a gente já conhece. Eu quero trabalhos que mostrem realmente a eficiência do nanocarreador para colocar a toxina para dentro da pele. E aí, depois, na hora que entrar na parte dos questionamentos, eu vou explicar para vocês... eu vou explicar para vocês o porquê que seria muito importante que eles conseguissem realmente comprovar a ação desse nanopeptídeo, porque a gente conseguiria efeitos ótimos em derme sem agredir a pele, e que isso tem uma relevância muito grande numa resposta imunológica da pele. Eu vou explicar para vocês depois. Uma comparação boba é mais ou menos assim: quer mostrar para você que a pasta de amendoim é boa baseada nos estudos da paçoca. Nossa! Né? Gostou? É isso. A pasta de amendoim é boa. Eu adoro pasta de amendoim. Como todo dia pasta de amendoim. Mas não é por causa da paçoca. Mas é isso que eles fazem, né? É mais ou menos isso. É a mesma base? É a mesma base, mas são produtos completamente distintos. Né? Não tem a mesma essência. E a gente se propôs nessa live falar de 3 temas principais. Um que é o mais preocupante no nosso ponto de vista, que é o efeito vacina. Né, que eu acho que é o que preocupa mais do uso frequente do medicamento. Aliás, cosmético. Aí vai ser outro mérito. Isso é outro ponto, a gente vai falar só desses 3 pontos e aí a gente vai mostrar para vocês a resposta da Anvisa com relação ao uso desse produto, tá? Então assim, olha, espantem-se, esperem até o final, porque vocês vão entender o que está acontecendo, que eu considero meio arriscado. Bom, tá? o primeiro aspecto é que nos dois credenciamentos que nós tivemos acesso, e por recomendação dos próprios correpresentantes comerciais, é que o medicamento deve ser utilizado, né, um deles, o sérum profissional, deve ser utilizado através de microagulhamento. E eu acho que vale a pena a gente alinhar isso aqui e entender direito até qual é a profundidade que o microagulhamento avança, porque o que é comentado é um microagulhamento rasinho, 0,5 milímetros só, porque é só para melhorar a permeabilidade. Vamos tentar entender isso daí direitinho. Então, mas isso, o Rogério está falando porque assim, a empresa, quando eu questionei isso, a empresa responde, quando eu digo a empresa, são representantes comerciais da empresa, vendedores, tá? Porque a empresa há pouco nos procurou nem para explicar nada, realmente eu só tive acesso à farmacêutica e aos representantes. Quando eu questionei isso, a representante da empresa me respondeu que por ser um microagulhamento apenas de 0,5 milímetro, isso não causaria efeito vacina e não é considerado um procedimento invasivo. Essa foi a resposta que a empresa me deu, para você ver a falta de preparo dos representantes por parte da empresa. Tá? Então, por isso que a gente vai explicar o quanto não tem embasamento nenhum essa resposta. Veja que isso aí não está falando mal contra os representantes, e sim como a orientação foi passada aos representantes. A gente não pode exigir
um discernimento técnico do exatamente. representante, a não ser, claro, que ele tenha formação técnica de um dentista, um médico ou qualquer coisa, concorda? Né? Então é um vendedor que recebe um treinamento. O treinamento talvez tenha sido falho, mas veja só, muda lá. Essa daqui é a embalagem do medicamento, tá? Essa daqui a gente vê direitinho. O que a gente enxerga aqui, olha? Peptídeo, bababá, 4 partículas por milhão para ser utilizado em procedimento de microagulhamento. Daí ele fala, olha, limpa o rosto com gel, usa uma seringa, aspira 1.2, esfrega aqui, esfrega ali e faz o microagulhamento no local. Primeiro questionamento. Não tem uma nanotecnologia que aumenta a permeabilidade dérmica? Para que precisa do microagulhamento então? Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Uhum. A primeira coisa que eu surgiu. ainda perguntei, eu questionei isso. Se tem nanotecnologia para permear mais, tá bom, microagulhamento vai permear mais. O argumento é, vamos usar 0,5, porque isso não pode ser injetado, isso não é esse o objetivo, né? Não pode ser injetado. E como é feito esse microagulhamento? Agora a gente tem duas opções. Quando eu falei com a farmacêutica, a primeira coisa que a farmacêutica me falou, tanto a farmacêutica quanto a representante, me falaram, deixar muito claro que isso não pode ser usado como intradermoterapia, ele não pode ser injetado. Foi a primeira observação que me fizeram com relação ao uso do produto. Intradermoterapia, nós falamos na live passada desse mesmo tema que microagulhamento é uma mesoterapia, é uma intradermoterapia, é a mesma, é só uma técnica diferente, né? Então esse videozinho a gente já viu também, olha só, como é que pode ser feito? Sugere o uso do rolinho, que você vai colocar a agulhinha, e olha aqui, até nesse esquema, aonde que está penetrando a agulhinha? Ela está penetrando além do que seria a camada epitelial, já está chegando em derme. Mas isso aqui é um esquema. Tudo bem, vamos pegar então o Dermapen, que ele vai fazer o mesmo movimento, né? Agulhinhas, elas têm é mais precisa, vamos dizer assim. Então ela vai ter uma capacidade de penetrar melhor. Mas aqui no esqueminha mostra a mesma ideia, que a intradermoterapia, a ideia é entrar na intradermoterapia, não é intraepitelioterapia. Né? Se fosse assim, a gente faria só um dermaplane e acabou, né? Então, muito bem, o microagulhamento entra nessa questão. Daí o argumento é, não, mas a agulha de 0,5 não vai entrar em derme. Não é a pergunta base? Algumas lives atrás, se vocês derem uma olhada no canal aqui, vocês vão ver que nós falamos especificamente de espessura de pele, falamos especificamente de intradermoterapia, microagulhamento e afins, mas eu peguei um slide dessa mesma live aqui. Muda lá. Olha só. Aquele mapinha da face mostrando que essas medidas todas, nas referências, medidas relativas da face, mostrando a profundidade de cada região. E a gente chegou nessa tabela aqui, que eu também mostrei nesse mesmo dia. E se a gente observar, olha, esta primeira coluna aqui, que o mouse está passando agora, esta primeira coluna aqui, ela vai mostrar o quê? A profundidade da epiderme, a espessura da epiderme, ou seja, a camada superficial. E aqui a gente vê números grandes, 40, 45, 44, 39... chega a ter 52, 61. Que medida é essa daqui? São as medidas de cada região estudada em micrômetros. Mas está meio milímetro, 40 micrômetros, o que funciona, o que não funciona, né? Qual que é a profundidade real disso tudo? Na mesma live a gente falou, eu estou passando rápido que vocês podem assistir com mais calma aquela hora lá, porque a gente quer entrar no mérito da questão aqui. A gente, só para vocês terem uma referência do micrômetro, olha lá, 40 micrômetros seria o equivalente a 0,00040 metros. Em resumo, 0,04 milímetros. Então, em que planeta, uma agulha de meio 0,5 não passa pela profundidade de 0,04, 0,05? Ou seja, pode ser a agulha menorzinha que tem, é 0,25, não é? A menorzinha que tem dos rolinhos? É 0,25. A 0,25 já passa essa camada. Passa essa camada fazendo o quê? Essa histologia, ela mostra tudo. Ela mostra exatamente essa daqui. Olha aqui o túnelzinho que criou. Então o medicamento que você coloca nesta parte aqui, vai entrar aqui e vai parar aqui, no local. A única coisa que não faz um microagulhamento de 0,5 é que sangrar, né? Uhum.
Sim. Ele é relativamente, vamos dizer, seguro, que é um dos argumentos, que a gente não tem que fazer. E isso ainda dependendo da espessura da pele do paciente. Então, aqui a gente tem uma primeira história. O microagulhamento, sim, entra na derme. Acabou. Se o medicamento não é para entrar na derme, já tem coisa errada aí no meio do caminho. Exatamente. Certo? Aí entra toda uma outra questão, que é justamente essa primeira pergunta que a gente fez. Efeito vacina. Qual que é o argumento, entre aspas, oficial, sobre o efeito vacina? O peptídeo, ele é muito pequenininho, né? Porque, se vocês não sabem, o peptídeo nada mais é do que uma proteína com menos aminoácidos. Via de regra é isso, né? Uma proteína tem vários aminoácidos. Um peptídeo são menos aminoácidos, mas não deixa de ser uma proteína, né? Ou um tipo de proteína, uma categoria de proteína, né? Uma proteína pequenininha. Se ele tem um tamanho menorzinho, ele penetra mais fácil na pele. Quando ele penetra na pele, ele vai passar pelas camadas córnea, vai pegar pela camada mais central da pele, justamente num local que tem uma célula bonitinha que chama célula de Langerhans. Ai, tá pontinha. A pontinha tá solta? Vai com o dedo. Aí foi. A célula de Langerhans, que é essa célula bonitinha azulzinha aqui. Eu não sei se ela é azul na gente, mas ela é azulzinha aqui no esquema. E o que essa célula malandrinha ela faz? Essa célula é a primeira notificação do organismo de que tem alguma coisa tentando invadir, tentando passar a nossa proteção, a nossa camada córnea. Ela está lá na linha de frente, certo? Está na camada basal da epiderme. E ela está lá. Quando eu passei o meu microagulhamento, botei a minha agulhinha, o que eu acabei de fazer com ela? Expus ela. Falei, olha aqui, gente, eu estou aqui. Além disso, cria toda uma cascata, que depois é que nem Jornal Nacional, aqui, ó, o pessoal vai ler no papelzinho daqui a pouco, para ver toda a sequência. Você quer falar agora um pouquinho? Você está se contendo por falar? Não, eu tô deixando você falar. Não, pode falar. Então, vamos entender todo o processo a partir do momento que eu lesionei a pele, expus a célula de Langerhans, o que acontece? Qual que é a ideia inicial? Qual que é a ideia original? Não é nem só isso, assim, que na pele a gente tem um monte de terminações nervosas que são sensitivas à pressão, à dor, à temperatura e tudo que a gente sente, porque se qualquer estímulo de temperatura ou corte ou dor a gente sente e o nosso corpo reconhece. Então, na pele, as fibras que estão em maior quantidade são as fibras do tipo C, que são fibras desmielinizadas, ou seja, com resposta mais lenta, e a gente tem outras fibras do tipo alfa, delta, que são mielinizadas, que nem vem em questão, mas todas as vezes em que tem uma lesão tecidual, ou seja, com o microagulhamento, por exemplo, o que acontece? Você tem uma liberação de nociceptores, ou seja, são mediadores químicos que caminham por essas fibras desmielinizadas e chegam até o córtex dorsal e reconhece aquilo como dor. Toda vez que você tem uma lesão tecidual, esse estímulo nociceptiva que tem, dessa atividade nociceptiva, ela vai liberar uma substância que chama substância P. Essa substância P, ela que vai diretamente aumentar a quantidade de prostaglandinas e interleucinas e substâncias que vão provocar edema e vasodilatação, por exemplo. Tanto que a substância P é uma das substâncias mais vasodilatadoras que a gente tem no organismo. E a liberação dessas prostaglandinas aumentam, inclusive, a quantidade de um peptídeo, que as siglas é CGRP, que é... Como que é? Aqui, ó. Calcitonina é o peptídeo relatado, associado ao gene da calcitonina, tá? Isso daí é o termo em inglês, Calcitonina Gene Related Peptide. Então, eu sei CGRP, CGRP, vamos resumir isso. Mas que não tem nada a ver com a calcitonina. Exatamente. Ele só recebe esse nome porque o mesmo gene que transcreve esse peptídeo é o mesmo que transcreve a calcitonina, por isso que recebe o nome, tá? Mas o nome que mais se encontra nos trabalhos é CGRP. Então, quando você aumenta esse CGRP nas células epiteliais, você tem uma estimulação acentuada das células de Langerhans.
que são as células que apresentam todos os antígenos da nossa pele para as células T, que são as células de defesa, para analisar se ele cria uma resposta imunogênica de acordo com a quantidade de antígenos que recebeu, ou se ele simplesmente chama alguns mastócitos ali, elimina isso e resolve o problema. Então, toda vez que você provoca uma lesão na pele, vai ter sempre um aumento tanto da substância P quanto da CGRP, o que vão aumentar e excitar tanto a produção de linfócitos T quanto a ação das células de Langerhans. Aí foi que começou a pergunta. Quando você faz um microagulhamento e coloca ali sobre a pele os peptídeos, por que você está me cutucando? Não, na verdade, assim, só para entender a lógica. Por que aumenta, qualquer agressão no tecido aumenta o CGRP? Né? Por que ele vai aumentar o CGRP? Qual é a função disso? É deixar justamente, criar uma proteção maior. Sim. É dar um alarme falando, olha, estamos sendo agredidos. Por isso que ele aumenta a ação das células de Langerhans. Exatamente. E a proliferação das células T. Das células T. Então é assim, acabei de colocar o microagulhamento, agredi a pele está entendendo, estou sendo atacado. Quem que me protege? Células de Langerhans, que vai apresentar os antígenos para os linfócitos, e os linfócitos T que estão lá circulando e vai falar, opa, deixa eu ficar a postos que tem coisa vindo por aí. As células killer também, eles aumentam a proliferação das células killer. Natural killer. Então... Tipo filme. Não, parece que tem filme. Então, assim, quando a gente faz o microagulhamento e coloca ali o sérum com os nanopeptídeos, a gente está sensibilizando o nosso organismo a uma reação imunológica por conta dessa hiperreatividade das células T e das células de Langerhans. Aí você imagina, o produto, ele é orientado que você faça um microagulhamento inicial com esse sérum, aí pelo período de 30 dias, o paciente vai usar um sérum em casa, um home care, que também tem esses agentes peptídeos, esses peptídeos botulínicos. Aí ele volta no consultório depois de 30 dias e faz de novo. Então são 3 microagulhamentos com o sérum profissionais consecutivos. E nesse meio tempo ele ainda trata com um home care em casa, que também tem a ação do peptídeo botulínico. Agora você imagina a quantidade de exposição que você tem em relação a esse peptídeo botulínico. Aí a minha pergunta era, isso vai causar efeito vacina? O tamanho desse peptídeo causaria de alguma forma a resposta imunológica, ou ela passa desapercebida pelo tamanho? Ninguém sabe me responder, a empresa não sabe me responder. Daí a gente entra naquela situação, mesmo se a molécula é pequena demais para estimular de uma primeira vez, e a estímulo constante? Pensa que são 3 meses, 3 meses em contato o tempo todo com aquele medicamento. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, isso que eu falei para vocês do estímulo do CGRP, ela acontece em lesões teciduais. Então pensa como realmente seria benéfico se você tivesse um produto que criou um nanocarreador que permite que a toxina passe pela derme sem lesionar a pele. Porque aí, quando o CGRP está em concentrações normais na pele, eles funcionam de forma a dar uma acalmada nas células de Langerhans. Então, elas não ficam hiperreativas. Então, se realmente esse produto ele conseguisse passar pela pele, não que seja garantia, porque pode ser que esse contato... Ai, perdão, gente, que engasguei. Esse contato constante por tanto tempo com o peptídeo pode ser que ative da mesma maneira, né? Mas você fazendo um microagulhamento, você piora a situação, piora a chance de causar um efeito vacina. E isso não foi nem analisado, não foi nem posto em questão, tanto que a empresa nem fala nada, né, a respeito disso. Então, eu acho que ainda assim precisa de muitos estudos com relação a isso. Não é alguma coisa que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter notícia, provavelmente. Com certeza não, a gente vai saber a hora que começar a acontecer as coisas relativas a isso, mas de verdade, eu acredito que, mas aí é uma opinião minha, que vai causar efeito vacina em muita gente. Tem problema? Se for parar pra pensar, nenhum, porque o uso da toxina, teoricamente, em uso estético não tem problema. Agora, um paciente que tiver um problema muscular, ou uma distonia, ou tiver um bruxismo, ele está ferrado. Sim.
Né? Então, se a gente for pensar na parte estética, não é nenhum problema a gente envelhecer e ter ruga na cara. Na verdade, é um problema de mercado. Não, de mercado, mas eu falo pro paciente, falo de problema pro paciente. Não, pro paciente não é problema algum, mas é um problema nosso, concorda? Se faz parte do nosso rol de procedimentos, toxina botulínica regular, é um paciente que talvez não receba mais. Sim, mas eu não tô nem pensando comercialmente, tô pensando no que pode acontecer com o paciente. Se faz mal ou não faz Exatamente, mal, né? Não tô nem pensando na parte comercial. Então eu acho sim que é algo questionável. Foi o que eu falei até na primeira aula, tiveram alguns alunos que me perguntaram, eu falei, gente, são questionamentos que a gente tem por conta do que acontece, a gente estuda. Pode ser que os meus questionamentos sejam preocupações desnecessárias e que a empresa não me respondeu porque essas perguntas não fazem sentido nenhum, então eles nem se preocuparam. Mas, com tudo que a gente estuda e vê, pra mim, pelo menos, são perguntas pertinentes e que fazem com que eu analise se eu quero usar isso ou não. Tanto que quando a advogada me ligou na primeira, acho que eu até comentei isso no primeiro vídeo, quando a advogada deles me ligou perguntando o que estava acontecendo com relação à primeira live, ela perguntou, e se eu falar com a empresa para eles te darem um produto para você usar, ver o resultado, para você poder falar para os seus alunos que funciona? Eu falei, tudo bem, eu não estou questionando que o produto não funcione. O efeito da toxina na pele é sensacional, a gente já sabe disso, a gente já usa isso há anos. Então, assim, eu não estou questionando que o produto funciona ou não, mas eu quero saber o que ele vai acontecer a longo prazo, porque isso me importa, né? Então, é isso que é importante a gente saber. Esse foi um dos pontos, uma das questões, o porquê que eu estou explicando para vocês que se derem essa resposta para vocês, porque é isso que a empresa respondeu pra gente, vocês já vão saber responder e questionar com mais propriedade. Com mais propriedade, com mais informação técnica, o porquê da sua dúvida. Porque se você não sabe direito o porquê, você consegue ser enrolado facilmente. Tá? Então é para isso aqui, por isso que a gente está respondendo com base nessas respostas que a empresa nos deu. Tá? Aí a gente vai entrar num outro aspecto, né? A segunda resposta que a gente precisa dar nisso daqui. O que a Anvisa fala de medicamento? Primeiro, não é medicamento. Certo? Sim. A Anvisa fala que esse medicamento, todos eles, são cosméticos. Acho que vale a pena mostrar lá. Você não vai falar do trabalho primeiro e deixar isso pro final? Não, deixa agora. Tá na sequência. Então veja só. O número do processo, a empresa que tem, tá vendo um negocinho aqui escrito, ó, cosmético. Cosméticos. São medicamentos? Não, são cosméticos nessa questão, né? Sendo um cosmético, a gente tem vários cosméticos no mercado. Concorda comigo? Ele é vendido como uma solução clareadora, ela tira manchas, ela reduz rugas, não é? Ele melhora a hidratação da pele. Se a gente for pensar numa sequência, deixa eu pegar aqui no conteúdo que tem neste medicamento, o que a gente vai encontrar nesse medicamento? Eu acho que vale a pena abrir a linha. Mas deixa eu falar um negócio antes. Por que a gente levantou essa parte do cosmético? Uma das explicações para a empresa do porquê ele podia ser utilizado com microagulhamento é porque ele estava registrado como dermocosmético. Ah, sim. Né? É porque ele estava registrado como dermocosmético. Então, por isso que a gente foi atrás das definições do que é cosmético e a gente vai explicar para vocês, e a resposta da Anvisa tem relação com isso. Então, o cosmético ele tem vários componentes ativos ou componentes com várias ações ou várias informações. Então, olha só, isso aqui toda a relação de todos os ativos que tem dentro desse material. Eu vou ampliar aqui porque eu não consigo enxergar letra pequenininha, talvez o pessoal do Instagram tenha dificuldade, mas enfim. Olha lá, butilene-glicol é um solvente para dissolver aromas. Niacinamida, que é muito conhecido e é um agente despigmentante, também chamado de vitamina B3. Glicerina, para hidratação. Centela asiática, formação de fibroblastos. Outro solvente, betaína é um hidratante. Pantenol, vitamina B5 para hidratação. Caprilil-glicol é um conservante. Sódio hialuronate, o que é isso? Vulgarmente chamado de ácido hialurônico. Tem vários cremes à base de ácido hialurônico. Manutenção a curto prazo. Isso significa ácido hialurônico não reticulado. Não reticulado. Daí a gente tem o componente ativo, eu coloquei entre aspas ativo, porque esta molécula aqui, como nós vimos na live anterior, ela é de fato uma molécula proprietária da empresa. Né? Então esse daqui seria o bambambam, esse daqui que tem uma quantidade de partículas por milhão. Né?
Oligopeptídeo 1, nonapeptídeo 29, fator de crescimento, também chamado de EGF, que vocês devem conhecer. Nonapeptídeo 29, hexapeptídeo 8, agente hidratante. Adenosina é o ATP, para melhorar o metabolismo local. PEG 60, óleo de castor hidrogenado, é o emulsificante, para ficar cremosinho. Cremosinho não, né? Para misturar o conjunto todo, na verdade, né? Arginina, que é uma precursora do colágeno. Carbômer, também vulgarmente chamado de carbopol, ele aumenta a viscosidade do local. Alantonina, hidratante. Goma xantana, né? Esse xantangan, também para deixar um espessante, né? Metil éter de metilcilano, emoliente, para deixar a pele suave. Um efeito calmante com cloridato de sódio, que ajusta o pH, um cloridato de potássio que mantém tonicidade intramuscular e o fosfato de potássio. Se vocês observarem e a gente eliminar o tal componente ativo, eu acredito muito que vocês vão ter um efeito hidratante, redução de rugas e vai ter uma melhora no clareamento, justamente porque tem a niacinamida. Concorda comigo? Então isso aqui é um cosmético, mas será que não tem nenhum outro cosmético no mercado que tenha essas propriedades? Se vocês procurarem, eu vou dar um exagero aqui, tá? Se vocês procurarem um Vichy clareador, sei lá, uma das outras, La Roche-Posay, você vai achar medicamentos, aliás, cosméticos, que tem essencialmente a mesma lógica. Segue exatamente a mesma lógica. Esse aqui tem o quê? Um componente ativo, que é aquela molécula de tamanho esquisito. Que tem a ação da toxina enderme, que é relevante, que ela realmente tem uma ação diferenciada. Então não é que é só mais uma, ela realmente tem uma ação diferenciada. O fato nos trabalhos, o Rogério vai mostrar aí, que foi o que eu questionei lá na primeira vez. No trabalho. Ele mostra algumas porcentagens de melhora de pele. E aí tem algumas coisas que eu queria que vocês entendessem muito claramente quando o Rogério explicar o que a porcentagem quer dizer em números reais, clínicos. Porque assim, é a mesma coisa que você correr na esteira 1 hora, subir na balança e ver que você emagreceu 1 quilo. Você emagreceu 1 quilo? Não, você não emagreceu 1 quilo, você perdeu líquido, você tomou líquido, você recuperou seu 1 quilo. Né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando você testa... Quando você testa o produto da forma como eles testaram e apresenta da forma como eles apresentaram, é óbvio que se você pegar uma pele que não tem tratamento nenhum, que não está sendo feito tratamento nenhum, que a pessoa não usa nada, uma pele que está totalmente desidratada, qualquer coisa, se você pegar soro fisiológico, gente, e colocar lá, você vai ter melhora das rugas finas, em vários porcentos, porque você está inchadinho. A partir do momento que você colocou ácido hialurônico e ativos que hidratam a pele, que trazem água, seu rosto está cheinho, óbvio que as rugas finas vão sumir, óbvio que a qualidade da pele vai sumir. Aplica PRP, óbvio, aplica PRP, o paciente sai liso, né? E não tem toxina. Então é por isso que eu acho que os resultados dessa empresa são questionáveis e o Rogério vai explicar isso bonitinho pra vocês. Vamos fazer um negócio em conjunto agora. Eu vou acessar ao vivo em cores. Bota lá na telinha, por favor. Ó, eu vou acessar o site da empresa, tá? E aqui a gente vai entrar em um aspecto. Eu não quero receber novidade, eu recebi novidade nenhuma, eu quero nunca mais falar disso depois de um tempo. Mas veja só o que está escrito aqui, ó. Clinicamente testado e comprovado. 81,3% dos testes apresentaram redução de manchas, linha de expressão e rugas. Perfeito, vamos conferir? Vamos conferir. O que eu espero, eu, profissional, eu espero quando eu chego, vou conferir. Eu quero conferir por que reduz, né? Onde reduz. Daí a gente encontra várias testes comprovados. E mostra 48% da diminuição de rugas, 29% de redução dos polos dilatados, 71% do controle de oleosidade, 54% de uniformização da pele. Números como esse é justamente aquele aspecto pseudocientífico. Só que é um número. O cara pode ter criado isso. Pode falar, eu vou botar isso daqui porque eu acho que essa porcentagem funciona bem. Mas na verdade não. Se a gente... Não, nem sempre. Isso aqui pode ser. Mas isso aqui pode ser real, não é que pode ser inventado, não. Ele pode ser real. Porém, essa porcentagem, quando você fala em porcentagem, às vezes não. Opa, desculpa. Ela parece ser muito significativa
ela parece ser muito significativa quando você fala em porcentagem, mas talvez essa porcentagem em números reais seja, por exemplo, de 100 pacientes, seja 2, 3 pacientes. Entendeu? Depende do que ele está analisando. Da forma interpretativa do negócio. Exatamente. Né? Então, o que é aquilo que eu falei para vocês? Que a nossa cabeça, ela está condicionada a grudar em informações positivas. Então, se eu mostro para vocês um número relativo de 2, 3, isso é baixo. A gente já entende isso como baixo. Se eu transformar esses 2, 3 em porcentagem e isso me mostrar em relação ao todo uma porcentagem de 63%, o que é na cabeça de vocês 63%? Ninguém para se perguntar o que é e fazer conta. Mas 63% é muito maior que 2 e 3. Eu acho que aí cabe uma história que eu sofri esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Não sei qual história que você vai contar. Eu não sei. Mas é assim, eu sempre tive colesterol no limite. Sempre. Foi no limite. Desde sempre, quando fazia esporte, sempre meu colesterol estava lá no teto. Né? Não dependia da alimentação, não mudava nada. Daí inventaram que tinha que consultar um médico. Vai no médico, você vai precisar tomar remédio. Daí eu fui no médico, cheguei no médica. Daí ela me passou uma lista, me deu uma bronca, falando, você já devia estar usando estatina, não lembro qual das estatinas ela me passou, desde já, porque isso vai reduzir muito a probabilidade de você ter um problema cardíaco no futuro, você vai diminuir esses índices lipídicos, né, no futuro. E daí fui lá Lipidograma, exatamente. Lipidograma. Daí lá fui eu tomar o diabo do remédio. Que eu, na verdade, assim, imagina só, se acordar de manhã tem que tomar remédio, daí no dia seguinte toma outro remédio. Eu vou passar, sei lá, vou viver mais quanto? 30 anos? Se eu viver mais 30 anos, todo dia eu vou... viver mais. Não sei, que eu acho que eu já estou na segunda metade. Mas eu vou ter que usar um remédio todo dia, né, por 30 anos, para diminuir minha probabilidade de morte. Né? Daí eu fui ler a respeito primeiro, eu tomei uma semana. Eu fiquei com um sono desgraçado a semana inteira. Eu tinha que parar na hora do almoço, eu não ia almoçar, eu ia dormir porque eu não aguentava ficar tarde. Foi insuportável. Fiquei uma semana nisso aí, daí eu liguei pra médica e falei, tá dando não, esse aqui não dá. Daí ela me deu outro remédio. Sabe o que eu fiz? Eu não comprei. Aliás, eu comprei, mas não usei. Não, você não comprou. Não, eu comprei, depois minha mãe pegou. Acabei comprando, mas daí eu não usei. Falei, eu não quero ficar sentindo essa sensação. Mesmo sabendo que depois de um tempo isso passa. O que eu fui fazer? Fui ler. Eu decidi, depois de ler, eu não vou tomar mais remédio. Eu não quero tomar remédio para colesterol. Eu vou mudar, eu prefiro mudar hábito. E aí a gente acabou mudando o hábito, ela foi meio na marra, na verdade. Eu parei de comer carne. Assim, virei um vegetariano em termos, porque de vez em quando dá umas escapadas. Mas não é nada conceitual, nem vegano, nem nada disso. Mas a gente virou vegetariano, tá? Nenhum sofrimento, se vocês se perguntarem, não falta nenhuma. De boa, muito sossegado. Mudei a forma de me alimentar, em troca de não usar a estatina. E ainda, além da estatina, a gente vai descobrir que a estatina não funciona. Por quê? Porque toda interpretação... Não é que não funciona, desculpa. A ciência... Vou repetir para ele o que eu repeti para vocês. A ciência não prova a negativa. Ela trabalha com probabilidade daquilo dar certo. Então, assim, você não pode dizer que não funciona. Tá bom, desculpa. Então, ela não funciona. Não, brincadeira. Mas o fato é o seguinte... essa probabilidade, ou quantos por cento aquilo lá vai melhorar, é muito relativo. E aí, curiosamente, há pouco tempo, a gente acabou comprando um curso a gente viu de estudo, né? Para ajudar esse curso científico mesmo. Tem um médico, um nefrologista, que ele explica exatamente essa parte de estudo científico, de como identificar as teorias que tem, as teorias que não tem. E ele usou um exemplo exatamente do que eu tinha lido. Dessa estatina. Da estatina, né? Dá uma olhada. Essa daqui, o exemplo que ele deu e a gente vai replicar aqui. Coloca lá. Isso aqui é a propaganda desse Lipitor, que é uma estatina, né? Essa atorvastatina. Eu acho que foi essa aqui que eu tomei mesmo, que é mais moderna, sei lá, enfim. Que reduz o risco em 36% do ataque cardíaco. Daí você olha a propaganda de 36% e fala, meu Deus do céu, funciona muito. Eu vou tomar mesmo não precisando, porque eu vou diminuir muito a probabilidade disso daqui, né? Tá errada essa informação? Não tem nada errado nessa informação. A empresa não está mentindo. Ela não está mentindo, mas vamos ver o gráfico que mostra no artigo que ele se refere para provar que tem realmente 36% de eficácia. Pode mudar. É este daqui, mostrando nessa linha contínua, essa linha pretinha, o grupo de estudo, nessa linha pontilhada, o grupo placebo. Então veja só que
Teve uma diferença aqui? Teve. Mas olha, eu não vou entrar em todo o mérito. Não, mantém aí. Olha a escala do gráfico. Porcentagem de pacientes. Olha a janela aqui. Isso aqui, na verdade, é 0, qualquer coisa por cento de melhora em relação ao placebo. O que o placebo tomou? Pílula de farinha. Sei lá o que ele tomou. Eu não li o artigo inteiro. E, na verdade, olha que interessante. O próprio trabalho mostra a conclusão. A redução relativa de 36% nesse estudo, mostrado nesse trabalho, tem que ser considerado também pelo risco absoluto, que na verdade é uma redução de eventos coronários na ordem de 3 ou 4 pessoas a cada 1000 pacientes. Ou seja, é 36% do grupo de risco. Do grupo de risco, exatamente. Isso são valores relativos, que foi o que a empresa fez. Então, na prática, para a população, né, para o geral, ou pessoas fora do grupo de risco, e eu me encontro fora do grupo de risco, o índice de melhoria seria 0,04. É nada. E aí foi o que eu falei da questão da homeopatia para vocês. Eles estão mentindo que a estatina reduz em 36% a chance de você ter um infarto cardíaco? Não. Só que o que quer dizer isso? Que de 1000 pacientes, 4 pacientes teriam saído do risco de ter um infarto cardíaco. Aí vale a pena... O que você tá rindo? Aí vale a pena você tomar esse medicamento. Quais são os efeitos colaterais dele? Todo remédio tem efeito colateral, que foi até o que o Rogério citou que ele teve. Aí vale a pena você se arriscar, enfiar remédio no seu paciente ou no seu organismo para reduzir de 3 a 4% da morte de 3 a 4% em 1000 pacientes. 3 a 4 pessoas em 1000 em porcentagem 0,003. Então assim, o valor relativo impressiona, 36% é muito. Se um representante fala pra você que reduz 36%, você vai parar pra olhar. Agora assim, olha, se de 1000 pacientes só 4 deixaram de morrer por causa da estatina, alguém vai tomar? Não. Então foi desse jeito que a empresa e todo o mercado de marketing trabalha com a gente, apresentando um número relativo, mas a gente tem que ver o número absoluto. E é por isso que desde o primeiro dia eu peço o trabalho completo para a empresa e não só informações parciais do artigo, porque informações parciais não dizem absolutamente nada. E isso eu queria muito que vocês aprendessem e não aceitassem isso de ninguém. Informações relativas não dizem absolutamente nada. Enfim, com isso, eu convenci que eu não precisava tomar a estatina, porque ela estava surtada querendo que eu tomasse, não era? Assim, assume isso. Né? Então eu realmente consegui convencer que eu não precisava tomar, porque a probabilidade necessária é muito pequena, mas agora vamos entrar no mérito justamente daqui. Eu peguei um catálogo, entra lá na folhinha, por favor. Olha, isso aqui é o catálogo da empresa, né? Do uso da medicação, né? A parte do boca, daí tem uma divisão da empresa de boca, skin, etc, ou qualquer coisa do tipo. E daí a gente chega aqui no final. Olha que bonitinho. A gente chega aqui, ó, em números. Microagulhamento, boca, bababá, mais a máscara, mais o sérum, ou seja, o pacotinho completo, né, o ciclo completo. Redução de 29% de rugas, 9% de elasticidade, 31% de melhora de textura. Sensacional. Você olha esses números, se comparar só com microagulhamento, meu Deus do céu, é um salto gigantesco, né? É um salto gigantesco. Agora, vale a pena a gente relativizar isso. Quando eu comparo microagulhamento com microagulhamento mais X, eu quero saber o efeito do X em relação a nada. Exatamente. É isso. Daí a gente olha para esses números e a gente vê, poxa vida, que coisa sensacional. Ele tem um efeito ótimo. Mas como eu estava comentando, estamos comparando microagulhamento sem nada, com microagulhamento com X. Se eu comparo microagulhamento com microagulhamento mais X, eu quero saber o efeito do X. Eu não estou comparando, na verdade, o medicamento com uma outra, o tratamento com uma outra droga que esteja no mercado, com outro protocolo que esteja no mercado, concorda? A gente não está fazendo a comparação com nenhum outro negócio. Daí esse daqui foi questionado também para a vendedora. Nós não queremos nos comparar com ninguém do mercado. A gente quer mostrar a efetividade só do nosso produto. Só do nosso produto. Só que assim, e se eu fizer microagulhamento, eu estava brincando hoje, se eu fizer microagulhamento com uso de minâncora, ou uso de Nivea, aquela de tampinha azul. Não pode porque nada disso é estéreo. Não é estéreo. Então o que a gente pode usar?
Não pode usar nada. Soro fisiológico, gente. Faz com soro fisiológico. Então tá bom, eu vou fazer microagulhamento com soro fisiológico. Que dá uma hidratação sensacional na pele. E fazer o uso diário, minâncora pode, não pode? E daí eu vou fazer o uso diário com minâncora por um mês. E daí eu vou fazer isso daqui e comparar os dois. Será que minâncora não vai resolver? Será que Nivea da latinha azul não vai resolver? Né? Então a gente está comparando nada com um tratamento, com alguma coisa. Que óbvio, vocês viram todos os componentes que tinha no sérum. Aquilo lá vai funcionar por si só. Com peptídeo, sem peptídeo, ele vai funcionar. Então, esse seria o ideal. Aí só para vocês entenderem o que são valores relativos, no trabalho, que agora eu acho que cabe você mostrar a parte do trabalho, eles compararam, eles deram respostas. Essas porcentagens que eles mostram aí, é mentira? Não é mentira. Nada mentiroso. Só que o que eles fizeram? Eles testaram os pacientes com microagulhamento, sem nada, só o microagulhamento, que a gente sabe que de alguma forma tem já um efeito de melhora na qualidade de pele, poros, manchas por si só, mesmo sem você colocar absolutamente nada. E compararam o microagulhamento e o sérum deles. E o paciente usando o sérum deles. Aí eles mostram o paciente antes do tratamento e o resultado depois do uso do produto deles. Só que em momento nenhum eles comparam com o grupo controle para mostrar a porcentagem. Exatamente. Aí eu acho que vale a pena a gente ver os gráficos agora. Entra na tabela. Olha só, esse artigo eu comentei com vocês. Ele foi muito bem executado. Tá? Foi muito bem executado. E olha só, eu gosto de gráficos porque eles resumem a situação toda. Né? Então veja só. Elasticidade. Melhorou a elasticidade. O tratado quer dizer que essa linhazinha que está subindo aqui de um lado para outro mostrou que de fato teve um aumento, uma melhora da elasticidade. Daí o grupo controle, depois de 3 dias, né? O dia 0 e o dia 3, também teve um aumento de elasticidade. Mas olha esse gráfico. Não parece igual? Grupo tratado e grupo controle aqui, essencialmente nesse gráfico está mostrando a mesma coisa. Não é relevante, não é significativamente relevante. Ou seja, em 3 dias, por esse gráfico a gente chega mais ou menos numa conclusão. Em 3 dias, o resultado de um e o resultado do outro foi essencialmente igual. Não tem nenhuma diferença tão grande assim, né? E daí a gente tem o outro gráfico. E agora que a gente começa a ter resultados relativos. Veja só. Que frio. A comparação do dia 0 com o dia 28. De quem? Do tratado. Cadê o grupo controle aqui? Cadê o grupo controle aqui? Falta o grupo controle. Daí na hora de dar o resultado, ele vem aqui e fala, olha, melhora da elasticidade da pele, 9,14%. O que a gente viu agora há pouco aqui no folder do Boca? Elasticidade, 9,14%. Cadê a relatividade em relação ao tratamento normal? Por exemplo, eu quero dizer o quê? Se no tratamento só com microagulhamento, a elasticidade, depois de 21 dias, tinha 28 dias, depois ela tinha evoluído, por exemplo, para 6%, o resultado desse daqui, em relação ao controle, seria só 3%. Não seria 9%. É significativo? Não. Não. Isso é usar o valor relativo, que eu falei para vocês, que são os 36% da estatina. Então dá para você levar em consideração esse resultado aqui? Não, porque a gente não tem o valor do grupo controle. Não tem, e no artigo deles, que não é artigo, é um estudo em 10 pessoas e só 10 pessoas. Do grupo pequeno, minúsculo. Mostra resultado do grupo controle em 3 dias, não mostra nenhum resultado depois de 21 dias do grupo controle. Então a gente não consegue comparar nada com coisa nenhuma. Exatamente. Então, esses números estão errados? Não. Nenhum número ver, vamos ver mais um? Procurar redução de rugas, ó, 29% redução de rugas. Nossa, eu tô tremendo, gente. Aqui esse canto de casa é tão frio. É gelado, tão frio, verdade. Tô tremendo de frio. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Textura da pele, é que tem vários índices aqui. Esse artigo, esse trabalho é gigante. Olha, tô tremendo de frio. Só que nenhum compara com o grupo controle. Ele pega o próprio paciente que não fez absolutamente nada e compara com o produto usado. Mas pensa que o grupo controle teria feito só o microagulhamento. E o microagulhamento por si só, a gente sabe que embora pequeno resultado, ele já dá resultado. Então talvez isso seja uma forma de mascarar que entre o microagulhamento e o produto deles não tem tanta diferença assim. Diferença. Vamos ver de novo ali, coloca de novo ali, olha. Rugas de expressão, né?
Diminuiu rugas de expressão entre o dia 0 e o dia 28? Sim, diminuiu. Cadê a tabela do grupo controle para ver se o microagulhamento depois de 28 dias reduziu linha de expressão? Não tem, mas tem um número aqui. 23% de diminuição das rugas de expressão. Ou seja, funcionou, gente? Funcionou. Mas funcionou melhor com microagulhamento? Eu não sei. Não dá para saber. Então, isso é um artigo científico? Não. Isso é um artigo encomendado, mas que se não tivesse... Mas veja só, uma revista mais séria observasse que não tem o resultado do grupo controle para mostrar depois de 28 dias, ele fala, não vou nem levar em consideração isso. Cadê o outro resultado? Me interessa o próximo. Me interessa a comparação dos dois. Tinha que ter uma tabela, para simplificar, volta a imagem. Tinha que ter uma tabela dessa daqui, olha. Deixa eu pegar... Não, aqui está com 3 itens... Eu vou pegar uma com 2. Ui, que frio. Esse aqui, ó. Já está visível. Não, já estava visível isso. Esta tabela aqui, ó. Me interessaria esta tabela aqui se tivesse uma coluna extra aqui mostrando o tratado depois de 28 dias e outra parte aqui mostrando o tratado depois, o controle depois de 28 dias. Aí conseguiria fazer uma comparação correta. Eu vou estar comparando os dois tratamentos, começo, meio e fim. Aqui comparou 3 dias. Gente, 3 dias está inflamado. É um inchaço. Eu correr 1 hora na esteira e você emagrecer 1 quilo. Não tem resultado. Então é assim, esse trabalho ele é oferecido, na verdade, esse trabalho ele é encomendado pela empresa, como existem muitas empresas que fazem isso e tem que ser feito, para poder validar de repente perante a Anvisa, poder validar a técnica que não causa dano, etc. Mas esse daqui não é um artigo nem publicável. Faltando essas informações, ele não é publicável. Ele foi bem executado? Impecavelmente. Mas e a empresa tem essa informação, só que ela não coloca. Ela provavelmente tem essa informação do grupo controle, só que ela não coloca porque perde a grande diferença em beneficiar o próprio produto. Tá? E isso não significa que foi a empresa que fez o trabalho que lançou o trabalho desse jeito. Muitas vezes isso é encomendado, pago e organizado pela empresa. Tá? Então não estou dizendo que a empresa que fez o trabalho não é séria, muito pelo contrário. Exatamente. A parte, quem fez o trabalho pouco importa, né? Exatamente. Foi bem executado, foi correto, então não importa então, assim, muito. adianta ter estudo, adianta ter artigo científico ou falar que tem estudo? Não, gente, não adianta. Tá? Não se iludam com isso, porque eles poderiam ter apresentado 15, 20 trabalhos. Se fossem todos nesse nível, algum seria relevante? Nenhum, absolutamente nenhum. Então criem o hábito, por favor, de começar a ler e entender os artigos, analisar essas questões para ver a validade, porque não adianta você sair falando cientifiquez, que nem eu falei lá, que vai tornar aquilo verdade, que vai tornar aquilo válido, tá? Enfim. Então, assim, aí agora entra a questão do dermocosmético e do cosmético. Quando eu perguntei a primeira vez, porque essa foi a resposta que a empresa deu pra gente, e segundo a Anvisa, né, isso está no próprio site da Anvisa, a Anvisa não reconhece diferença entre neurocosmético, dermocosmético e cosmético. Para eles é tudo a mesma coisa. Existem algumas categorias, que até o Rogério achou depois, existem algumas categorias de cosméticos que são classificados em grupo 1, 2, 3, 4, acho que até 5. Não, são 4 graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Em resumo é assim. Grau 4 é o que tem maior risco para o paciente, grau 1 é o que tem menor risco para o paciente. Tá? Mas isso dentro de uma linha de cosméticos, ou seja, quanto mais medicação tiver dentro de um cosmético, maior é o grau dele, porque maior o risco de causar alguma alergia, de causar alguma irritação ou causar algum problema, tá? Só que, para que vocês entendam, todo produto que é registrado como cosmético, ele não precisa de registro da Anvisa. Ele passa pelo crivo da Anvisa, então ele tem que apresentar estudos de irritação, de alergia, de incompatibilidade, de compatibilidade biológica. Tem algumas coisas que a Anvisa exige de testes desse produto, mas você não precisa de um registro. Então é absurdamente mais rápido você conseguir o registro da Anvisa. Tá? Então é dessa forma que todos os produtos Manskin e Bolka estão registrados na Anvisa como cosméticos. Então mesmo que digam para vocês que é dermocosmético, não muda em absolutamente nada.
tá? E para Anvisa, eu perguntei, eu achei no site, mas eu queria ter certeza para não ser injusta. Eu perguntei exatamente isso. Um produto que está sendo... antes, assim, ó. Um produto que está registrado como cosmético, a definição de produto cosmético é para uso tópico em pele íntegra. Para pele íntegra. E a minha pergunta para a Anvisa foi: a partir do momento que eu pego um produto que está registrado como cosmético, quando eu faço um microagulhamento, a Anvisa reconhece o microagulhamento como uma forma de intradermoterapia e como se você estivesse injetando o produto? E pasmem, a resposta da Anvisa só confirmou o que eu já sabia, mas eu não podia falar antes de ter a resposta porque eu não queria ser injusta, tá? Todo produto cosmético, ele é feito para ser aplicado em pele íntegra. Ou seja, vou mostrar o e-mail para vocês. Pode ir. Não, lê lá. Em atenção à sua solicitação, informamos que produtos cosméticos devem ser utilizados na pele íntegra. Portanto, produtos associados a microagulhamentos não são cosméticos. Dermocosméticos pode ser cosmético. Ressalte-se que, de acordo com a definição e objetivos de produtos cosméticos dispostas nessa RDC 07/2015. Essa daqui ela mostra, na verdade, que não tem diferenciação. Para a Anvisa, cosmético, dermocosmético, neurocosmético ou qualquer outra subdivisão dessas daí não tem importância. Tá? Ela não tem variação. Isso. É tudo a mesma coisa. Então, assim... Só que o que acaba acontecendo é o seguinte: quando é dermocosmético, supostamente tem medicamentos ativos e que necessitariam... Vocês podem dar uma googada até rápida nisso, não vou nem entrar no mérito agora. Que eu enfio a cabeça na sua frente, né? Desculpa. Então, o dermocosmético, se vocês derem uma googada, é que você vai descobrir, na verdade, que ele tem ingredientes farmacêuticos, uma farmacologia diferente. Eles deveriam ser cadastrados como grau 2. É um cosmético grau 2. Por quê? Porque ele tem um medicamento dentro. Tá? Mas do ponto de vista, para a Anvisa, cosmético é cosmético, é uma categoria só, varia conforme a concentração do produto, ou de ativos dentro desse produto. Tá? Isso aqui é a mensagem da Anvisa, né? Da própria Anvisa. Então, Anvisa. Assim, o que quer dizer isso? Independente dos meus questionamentos com relação aos produtos para a empresa, se a gente parar para pensar e analisar essa resposta da Anvisa, sabe o que significa isso? Que isso está sendo usado de forma irregular. Por que irregular? Porque ele está registrado de forma irregular referente ao que está sendo sugestionado como forma de uso. Ou seja, o produto ele é estéril, ele pode ser injetado, ele foi feito provavelmente para isso. Porém, a forma como eles registraram na Anvisa não permite que esse produto, por mais que seja estéril, seja usado como está sendo usado. Sabe o que significa isso? Que se acontecer algum problema com o seu paciente, alguma reação, algum manchamento ou qualquer coisa assim, e o seu paciente te processar por isso, o juiz ele não vai querer saber se a empresa está te orientando ou se na indicação do produto está indicando para você fazer o microagulhamento antes. Ele vai analisar qual que é o registro desse produto. A partir do momento em que está como cosmético, você fez microagulhamento e colocou esse sérum na pele do paciente, a pele já não está íntegra. Você está usando internamente um produto que está registrado para ser usado externamente. Então, não pode, isso está errado, essa forma de uso do produto está errada e é passível de denúncia, inclusive. Sim, eu acho que vale a pena mostrar isso daqui. Olha, isso aqui foi o segundo e-mail que foi recebido deles, da Anvisa, tá? São informações oficiais, mostrando que cadê? Sérum profissional, que é justamente esse usado para fazer o microagulhamento. Produto para o rosto sem finalidade específica, grau 1. Não tem finalidade? Tem. Então já não está tão... Enfim, grau 1. Ou seja, é um cosmético que você compra em farmácia. Por isso que ele poderia estar disponível até nas lojas americanas. Inclusive o sérum profissional. Não, sérum profissional não. Profissional. Mas poderia. Pelo registro, pela categoria, pelo grupo do produto. É grau 1, vai para a farmácia, vai para lojas americanas, pode usar o paciente, porque você está seguro. É isso que ele está falando. Então, e aí agora, o que vocês me dizem
de uma empresa e de um monte de profissional que está simplesmente usando esse produto sem qualquer questionamento ou sem qualquer pesquisa a respeito. Os próprios representantes da empresa estão ensinando as pessoas a usarem esse produto de forma indevida, de forma como ele não está registrado para ser usado. Tanto o sérum profissional como o home care, ele só poderia ser usado de forma tópica. Então, para que você precisa do profissional para aplicar isso dentro do consultório? Para que você está pagando para fazer credenciamento desse produto, para ler o rótulo da caixa e o paciente consegue passar sozinho em casa? Eu não sei vocês, eu me sentiria completamente enganada, que é o que está acontecendo. Então, assim, a gente está falando que o produto não funciona, que o produto é bom? Não, não. A única coisa que a gente está esclarecendo para os nossos alunos, que esse foi o princípio do nosso estudo com relação a isso, porque a gente liga a mínima para produtos cosméticos, porque tudo que a gente usa nos nossos pacientes, ou mesmo em mim, eu mando manipular, porque eu sei o que eu estou colocando lá dentro e eu gosto de trabalhar com concentrações maiores. Então, produtos cosméticos em si, eu ligo a mínima. Às vezes os pacientes vêm me perguntar, eu nem sei falar, para ser sincera, tá? Eu sei de poucos agentes cosméticos que são realmente efetivos, que são os que eu vejo. Mas de forma geral, os cosméticos eu não dou a mínima para isso. Então, assim, a gente foi estudar isso aqui por um questionamento dos nossos alunos que me perguntaram: eu paro de fazer o que você ensina pra gente, que é o microagulhamento com a toxina regular, junto com os outros ativos todos, o coquetel que eu coloco para fazer um microagulhamento, um preparo de pele no meu paciente, ou eu passo a usar esse Mane Skin que tá pronto lá na minha geladeira? Porque assim, se você for parar pra pensar, a toxina, quando você vai fazer um preparo de pele ou você vai fazer a mesotoxina, você usa uma quantidade pequena. Então, se você não tem muita rotatividade no seu consultório, você teria que diluir um frasco ou hidratar, reconstituir um frasco inteiro de toxina para usar uma quantidade muito pequena. Então, talvez isso aumentasse o custo, ficasse oneroso para você. O Mane Skin ou o Bulk, esse sérum, você consegue manter na geladeira o produto aberto por 30 dias, segundo a própria empresa. Então, de certa forma, isso diminuísse o custo dos seus tratamentos. Mas, se você está usando alguma coisa de forma irregular, isso passa a ter um custo muito maior se te causar algum problema, né? Então, por isso que a gente começou a estudar isso aqui, por isso que chegamos a isso. Então, a nossa opinião é que esse produto ainda precisa de muitos estudos, muitos testes para realmente saber se isso vai causar um efeito vacina ou não. E isso, um ponto que o Rogério comentou da outra vez, isso está à venda nas lojas americanas, em qualquer site que vocês entrarem no home care, não o profissional, o home care. Imagina o paciente usando isso indiscriminadamente por meses seguidos, por um ano seguido. Você pega que nem aquele Cicatricure, os pacientes usam aquilo direto, eles não usam em tempos, porque tem resultado, óbvio que tem, então eles continuam usando. Aí vão ficar usando a toxina torta e à direita. O que isso vai causar a longo prazo? Não, até teve uma situação engraçada, você estava falando sobre olheira, como é que é? O dermatologista falou que o iridoide melhora a olheira, mas não era tratamento. Ah, não, foi o caso de uma paciente que utilizou iridoide para um roxo que tinha ficado. Não foi nenhuma paciente minha, foi um caso que me mandaram, que a paciente tinha usado iridoide para tratar um roxo no olho e ficou com a pálpebra branca, clarinha. Ela clareou só aquela região. E você vê, o iridoide realmente, de fato, ele tem uma ação em vascularização. Então, toda aquela olheira, quando diz respeito à dificuldade de vascularização ou por falta de dormir, alguma coisa assim, o iridoide funciona. Ele é paliativo, ele não é um tratamento. Não, então, é aí que entrou um pensamento que eu tive. Por que ele é um paliativo, ele não é um tratamento? Sim, o que muda? Você questionou, né? O que muda, na verdade? O tratamento é um medicamento que você tem que passar lá todos os dias. Você vai passar iridoide todo dia, você está fazendo o tratamento do mesmo jeito. A diferença é que você vai pagar R$20 uma bisnaguinha para usar durante 60 dias, ou você vai pagar R$300 por mês para você passar um produto que é tratamento pro local. É tratamento do mesmo jeito. Eu estava brincando a questão de passar um minâncora no rosto ou a pomadinha Nivea lá para hidratar, mas aquilo lá é um tratamento do mesmo jeito. É o que está acessível para 99,99% da população, sobretudo aqui no Brasil. Então tem efetividade? Deve ter. O quão é melhor? O quanto vale eu adotar isso aí e falar, putz, eu vou abraçar a causa, isso aqui é sensacional, é o melhor tratamento do mundo. Aí cai uma frase que separou para mostrar para vocês, que eu acho que ela fecha
essa questão, né? Se o produto é tão bom, ou seja, ele fez alegações extraordinárias, então cadê as evidências extraordinárias? Não é isso que eles estão falando pra gente? Falar, olha, é animal o meu medicamento. Tá bom, ótimo. Cadê a evidência que ele é realmente o bala? É o melhor do mercado? Não foi passado. Não é uma monografia ou uma separata, esse nome chique, para um apanhado de artigos de mesotoxina, que não fala nada daquele produto, que vai me provar que o produto é bom. Isso daí, e assim, é um negócio que eu me estresso com live, a Beta sabe disso. Né? A Vila e Mexe, ela gosta de assistir live do pessoal. Eu gosto de assistir, eu nem consigo assistir. Então, mas você eu tento, você mas não tenta, ela assistir tenta assistir. Nenhuma. Assim, live, na verdade, pessoal, vocês estão numa live, me desculpe se vocês se ofenderem, mas live, na maioria das vezes, é bate-papo e pitaco, tá? Eu me nego a fazer uma live que não entregue algum conteúdo. Se vocês acompanharem no Facebook, quem está no Instagram, na verdade, a maior parte é no Instagram, porque o Facebook, o YouTube caiu. Então a gente está falando Então a gente tá falando basicamente para vocês do Instagram. Eu me nego a entregar uma aula que eu fico batendo papo e daí eu mostro, falo, mas esse produto é sensacional, isso aqui é excelente, conversando com outra pessoa, é bom mesmo, né, doutora? Que sensacional, que bacana. E tem um monte de artigo científico, daí eu mostro um monte de folha que foi impressa. Aquela separata impressa vai dar umas 20 folhas, vai mostrar um monte de artigo científico que não tem nada a ver com o negócio. Então pare de lidar com pitaco, né? Eu não gosto de lidar com pitaco, por isso que eu me irrito com lives. É muita conversa aleatória. Eu prefiro ir pro Netflix, que ali eu sei o que eu vou encontrar. Né? Mas enfim, gente, então é assim, olha, se eu puder dar o meu recado, a minha sugestão para todo mundo é de que não usem mais esse produto, não usem a parte profissional dele, porque ele não está adequado de acordo com o registro e vocês podem sofrer as consequências disso se tiverem algum problema, porque entendam que o produto tem uma ideia boa, sim, só que ele não tem nada que comprove, então nem eles mesmos sabem o que acontece, porque eles não provam nada, não mostram nada pra gente, não entregam os trabalhos. E o registro então, está incoerente com o uso. Sim, e o que eu quero dizer é que assim, como não tem trabalhos, nem eles mesmos sabem o que vai acontecer. E se aí daqui a pouco começa a acontecer efeito vacina, os pacientes, vocês sabem, a internet tá aí e começa a ouvir um questionamento aqui, um questionamento ali, e os pacientes vão começar a falar que esse produto foi o causador de sei lá o quê. Se a própria empresa não sabe o que acontece e não consegue te dar um respaldo, e ainda, pior, ela te ensina a usar um produto que está irregular de acordo com o registro, o que você pode esperar desse produto? Então eu acho que ainda é muito recente, é uma ideia boa, porque foi o que eu falei pra vocês, o fato de você conseguir ter ação em derme sem ter que lesionar com microagulhamento diminuiria alguns problemas de hipersensibilidade, de reação, de efeito vacina e um monte de coisa que pode acontecer pelo que desencadeia qualquer lesão em tecido. Tá? Mas eu acho que ainda é muito novo. Então assim, olha, se os meus aluninhos querem saber o que é que eu faço, eu não vou substituir, não sugeriria ninguém a substituir a forma que a gente já usa da toxina para tratamento dérmico por esse produto, tá? Até porque a empresa, de certa forma, você está passando a ser revendedor da empresa sem nem saber, sem nem perceber, porque os home care e os kits todos, eles querem que você deixe no seu consultório para você entregar para o seu paciente, só que isso ele compra em qualquer lugar. Então você está sendo, a partir do momento que você compra, indica esse produto para eles, você está sendo representante da empresa sem nem ganhar por isso. Tá? Aliás, pelo contrário, você está pagando para fazer um credenciamento que está te ensinando algo irregular. Tá? Então, assim... Vamos ver perguntinhas? Vamos. Eu acho que graças a isso, olha, eu tive a resposta, eu estava ansiosa para dar essa resposta para vocês, porque isso eu já tinha mais ou menos a resposta, mas eu queria que tivesse em e-mail registrado para não correr o risco de causar qualquer dano ou ser injusta em relação a esses questionamentos, tá? Mas agora está mais do que comprovado que esse produto está sendo usado de forma irregular. Então, não usem. Até que eles substituam e troquem o registro. A partir do momento que eles regularizarem o registro, ok. Aí cabe a vocês confiarem e acreditarem no produto, independente desses questionamentos de efeitos colaterais. Né? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu sei que caiu o YouTube, depois eu vou subir pro YouTube, mas enfim, vamos pro Instagram. Aqui eu tenho as perguntas antigas do YouTube e as novas do Instagram, né? Olha, a Roberta falou que
quando eu falei que eu acredito em karma, ela falou que você é o meu karma positivo. E não, nem é positivo. Olha, gente, eu vou te falar. Esses meus questionamentos, essas minhas dúvidas, elas às vezes, mas assim, o Rogério é um santo. Não que ele seja um santo, mas ele é um santo por me aguentar, porque eu deixo ele louco. Porque esses meus questionamentos que eu faço com relação à empresa e as coisas, é assim, eu pergunto, aí a empresa me explica um negócio que eu não entendo muito bem, aí eu vou atrás e encho o saco dele. Aí eu continuo não entendendo, aí eu vou lá de novo na empresa e pergunto o resto. Enquanto eu não entendo tintim por tintim, eu não sossego com nada. Com nada, absolutamente nada, nem assim, cor de parede. Enquanto eu não entendo nos mínimos detalhes, eu não sossego. Ah, então ele sofre, então eu sou o karma dele mesmo, coitado. Não, exatamente. A Roberta falou também, outros ativos potencializam o microagulhamento. Sim. Vários micro ativos, né? O Rui Cabral tá aí. É bom que nós estamos... O Rui é nosso advogado. Gente, inclusive... Não, advogado não, como é que é? É o Departamento Legal. Departamento Legal. O Departamento Legal tá aqui, o gato chegou também. Inclusive, para quem tá usando o Boca e precisar de uma representação, pode ir atrás do Boca Miskin, pode ir atrás do Rui. Mas isso é brincadeira, gente. Mas o Rui é um profissional muito confiável, sensato, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa nos dias de hoje. Então, todo o suporte que vocês precisarem, ele é marido da Cassiana, que é uma amiga e uma dentista que trabalha com a gente lá no Instituto. Ela monitora quem faz os cursos lá, provavelmente já viu a Cassiana em algum momento. E ele é advogado e trabalha com toda essa parte. Então, inclusive, termos de consentimento, contratos, essas coisas, o Rui trabalha muito bem com isso. Se vocês quiserem entrar em contato. Comentário da Daniela Muknica. Produz uma pesquisa em anêmicos sem saúde e põe o peptídeo. Se der certo, aí dou crédito. Bom, mais ou menos isso. É por aí. Como é que é? Passa o vídeo. Peraí que não tá. Tem muita coisa aqui. Da Roberta de novo. Vão ter que gastar tempo e dinheiro para registrar direito. O registro é o que está irregular, na verdade. É o registro, né? Não é o produto, né? Então, é o registro. Primeiro, assim, tem outro aspecto, né? Fora no site do Boca mesmo, lá na BPMed, não fala nada da forma de uso, não fala de microagulhamento, não tem referência a isso. Eu não estou argumentando que o medicamento não pode ser utilizado, o remédio ou... Na caixa tem. Na caixa fala microagulhamento sim. Não, daqui. Mas eu não estou dizendo que fora daqui eles recomendam isso como um padrão. Entendi. Né? Não tem essa informação. De repente até tem, mas a gente aqui no Brasil não tem essa autorização, né? Muito bem. Que produto tá falando? Rosicler, você já sabe agora que a gente tá falando do Meiskin, né? Fabílio, eu vou engolir o sapo dessa vez. Você tem razão. Cotofana faz live e as lives dele decentes. são boas. O Sebastião Cotofana é um dos poucos que vale a pena assistir de fato a live, porque ele entrega conteúdo. E não é só isso. Se vocês assistirem o IGTV dele, tem um monte de videozinho rapidinho, de 5, 10 minutos, mas são muito legais. Falando de anatomia, de preenchimento. É das poucas pessoas que vale a pena de fato ver live. Até porque o Cotofana, para quem não sabe, é um dos maiores anatomistas da atualidade. Assim, ele é referência na parte de anatomia. Os trabalhos mais recentes dele são super completos. Então eu gosto muito, a gente acompanha ele há muito tempo. Muito bem, então é só isso, não tem muitas perguntas. Bom, de qualquer forma, pessoinha, se vocês quiserem, não colocaram, a gente perdeu uma parte das perguntas aqui. Eu vou compilar tem tudo, o nosso vai subir grupo, tudo. Tem o nosso grupo no Telegram, tem o WhatsApp, também tem um grupo do WhatsApp, isso vai estar na descrição dos vídeos. E em qualquer vídeo que vocês entrarem no nosso canal, na parte da descrição vocês vão encontrar, ou mesmo no Instagram, lá no Instituto Velasco, vai ter um Linktree que vai aparecer todas as opções de contatos. Então, se vocês quiserem lá no link da bio aí do Instagram, você vai lá e conheça o Hoff com você. Você vai conseguir se inscrever gratuitamente. Todos os artigos que a gente fala nessas lives está lá. Então você se inscreve gratuitamente, você vai ter acesso à live, que eu vou colocar ela editada, cortadinha, bonitinha, junto com os artigos, a partir de amanhã à tarde, tá? Agora é 11h30, eu quero jantar.
Sim. Tá? Então assim, gente, olha, se vocês puderem divulgar, e eu não falo nem por divulgação, porque eu tô pensando na nossa divulgação, não é isso, porque eu nunca pedi isso em nenhum vídeo, vocês podem assistir até o final, eu nunca falei um negócio desse, nunca pedi like, nunca fiz absolutamente nada disso. Toca o sininho pra porque a nossa ideia é sempre passar informação até para os alunos, tanto que antes a gente nem abria muito para público, a gente nem movimentava tanto o Instagram e o YouTube, tá? Mas o quanto mais pessoas vocês puderem divulgar esse vídeo e que usam o Manskin e o Boca, para deixar pelo menos as pessoas cientes de que elas estão usando o produto de forma inadequada e que elas podem ter problema com relação a isso. Tá? Então, até que a empresa modifique o registro dela e notifique isso, eu sugiro que vocês não usem o produto profissional da forma como vem sendo veiculado, que é com microagulhamento. Vocês podem usar ele de forma tópica, passando inclusive a máscara e mesmo o home care, tá? Então divulguem para o máximo de pessoas que vocês conhecem, para pelo menos eles terem acesso a essa informação, porque como tem muitos professores fazendo propaganda e usando isso sem nenhum questionamento, tem muita gente que não faz nem ideia que está usando o produto de forma irregular. É isso aí, pessoal. Tá bom? Tchau, tchau. Até uma próxima. Beijo a todos.